Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, queridos irmãos. Eu quero transmitir uma palavra muito importante para os vossos corações. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 21, mostra a metáfora da antiga aliança e da nova aliança. Vamos ler? Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve dois filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isso serve como um símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é do Monte Sinai e está representado por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo de Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo, mas a Jerusalém celestial é livre e ela é sua mãe. Então, irmãos, é bom entender que a lei era o tutor, o aio, que cuidava da criança até atingir a idade maioral, ok? Nós vivemos sobre a dispensação da graça, porque a lei aponta para o pecado. A graça mostra um livre e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pelo sangue. Quem escreveu isso foi o escritor aos Hebreus. Então, como diz o apóstolo Paulo, ninguém deve basear em circuncisão da carne, que era cortar a pele do prepúcio, né? Hoje chamamos de fimose, onde corta o excesso de carne do pênis, certo? Então, Paulo mostrou que a circuncisão era feita e deve ser feita no coração. O apóstolo gentio, confrontando com Pedro, Pedro era da lei, defendia mais a lei, mas Paulo mostra que em Cristo podemos trilhar em um novo e vivo caminho, e não com as amarras da religião ou religiosidade. Essa questão de santificar os dias, restringir alimentos, isso não tem base bíblica. Porque Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele registrou o seguinte: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, lua nova, sábados, porque Deus santificou todas as coisas, certo? Então, não devemos fechar a porta além do que Jesus ordenou. É claro que o caminho estreito, a porta é estreita, mas algumas pessoas fecham demasiadamente a porta do céu, impedindo que as pessoas entrem. Então, para Deus não importa se a pessoa está com barba, sem barba, com terno, sem terno. O caminho da graça não é isso, irmãos. Felizmente, algumas igrejas, com seus usos e costumes exagerados, oprimem as pessoas, propiciando até problema, transtorno mental. Algumas pessoas ficam tão oprimidas
em algumas igrejas que desenvolvem transtorno mental. Por causa da pressão do líder, por causa da pressão religiosa. Certo? Irmãos, eu não estou valorizando as práticas pecaminosas, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas, infelizmente, quando eu era criança, na Assembleia de Deus, as irmãs eram excluídas, porque tiravam a ponta do cabelo. Os irmãos não podiam nem sonhar em jogar bola, porque era pecado. Meus irmãos, pecado é transgressão da lei de Deus. E pela graça de Deus, não devemos voltar aos rudimentos pesados da lei. Porque tudo funciona através da fé, da voluntariedade, da disponibilidade do discípulo. É claro que é preciso renunciar. Não estou apoiando o pecado. Claro, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas devemos sim eliminar os exageros para não arrocharmos muito e perdermos o alvo, que é a graça de Deus. Então Paulo mostra que Sara simboliza a graça de Deus e Agar a lei. São metáforas importantes. Então, meus irmãos, é preciso analisar se estamos servindo a Deus com amor, com voluntariedade ou pela pressão do meio. Se for pela pressão do meio, não funciona, certo? Seja livre em Cristo Jesus. Se você estiver insatisfeito em uma igreja, migre, por favor. Só não pode abrir mão da graça de Deus, certo? Então pense nisso, que a graça é muito melhor que a lei pesada. Abraço.